A Faculdade de Medicina de Barbacena celebra seu cinquentenário com uma série de eventos e iniciativas que resgatam este ano jubilar. Um dos aspectos pouco conhecidos dessa história é como a criação da Faculdade de Medicina refletiu positivamente no cenário de transformações ocorridas no Hospital Psiquiátrico a partir dos anos de 1970 e 1980, um processo que levou não só à humanização da instituição, como também ao fim das internações cronificantes e, posteriormente, à criação do Hospital Regional, que atualmente é um grande complexo hospitalar de clínica médica, enquanto os pacientes psiquiátricos ex-internos do velho hospício hoje vivem nas residências terapêuticas. Quem viveu de perto boa parte desta história foi o Dr. Jairo Furtado Toledo, acadêmico da segunda turma da Faculdade de Medicina de Barbacena, e que optou pela psiquiatria ao ter contato com a dura realidade de Barbacena nos anos de 1970. Como estudante de medicina, entre 1972 e 1977, Jairo Toledo também participou do histórico Terceiro Congresso Mineiro de Psiquiatria, ocorrido em 1979, e que é considerado um divisor de águas nas políticas públicas do Estado de Minas Gerais para a saúde mental e nas mudanças que refletiram no Brasil inteiro. Após a promulgação da Lei de Reforma Psiquiátrica, conhecida como Lei Paulo Delgado, deputado federal mineiro, que defendeu este projeto por muitos anos. Para contar toda essa história e como foi feito o desmonte do chamado Holocausto Mineiro, vamos conversar com Jairo Toledo, ex-vice-prefeito de Barbacena entre 2004 e 2008, presidente da Associação Brasileira de História da Medicina, ex-presidente da Associação Mineira de Psiquiatria, ex-diretor da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Presidente Antônio Carlos, ex-diretor também do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, de 1986 a 1999 e depois de 2010 a 2013. Também foi o organizador do livro Colônia, uma tragédia silenciosa. Dr. Jairo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Salim. Boa noite para você, boa noite para o Edson, entendeu? Esse parceiro que nos acompanha em todo esse movimento que você cita aí, né? O Edson é uma pessoa muito importante nessa história da transformação, da humanização da psiquiatria em Barbacena. Eu Pois é, queria, antes de mais conosco. nada, Sim, sim, claro, doutor. eu queria, antes de mais nada, agradecer e mandar um abraço a todos os funcionários da FEMIG, ou seja, os aposentados, os antigos, que foram eles, entendeu? Um dos responsáveis, juntamente com a equipe, com a direção, para que essa possibilidade de humanização, de transformação ocorresse. Agradecer também às superintendências da FEMIG, que entendeu o norte que a gente buscava e os desafios que nos foi impostos, e a gente aceitou de voltar para Barbacena e enfrentar essa grande luta que era o fim daquela cronificação, daquele atendimento desumano. Quando você introduz aí da relação da Faculdade de Medicina com o Hospital Colônia, e acho que esse é um tema que a gente está querendo abordar nesse momento, porque a faculdade, fazendo 50 anos, ela só foi possível ser criada, e uma das justificativas que apresentou para o ministro Jarbas Passarinho foi a grande quantidade de leitos psiquiátricos na cidade de Barbacena, e em especial no Hospital Colônia. Ou seja, naquele momento, provavelmente, nós tínhamos quase 2.000 leitos psiquiátricos aqui. E assistência precária, porque só para se ter uma ideia, nós tínhamos 2.000 pacientes internados e não tínhamos nenhum médico de plantão, apenas médicos clínicos que faziam a sua assistência. Então, esse foi um grande fator para a criação da Faculdade de Medicina, foi ter esses leitos, e a outra condição foi ter abrigado um grupo de maranhenses, de estudantes de medicina, que estava à deriva no Maranhão, e o ministro fez questão que eles pediu para que eles viessem para cá. Então, ele é a primeira turma, mas que não fez vestibular, e a nossa é a segunda, já com o vestibular da faculdade. E, a partir daí, houve uma grande interação nossa com o Hospital Colônia. O Hospital Colônia passou a ser um grande laboratório nosso,
né? Nós tínhamos aula dentro do hospital, né? Às vezes na igreja, às vezes nos pavilhões, né? Eu lembro muito bem de professores como Geraldo Barroso, Aldair, Itamar, né? Dando aula para nós naqueles espaços ali. Foi criado em uma das enfermarias um pequeno centro cirúrgico, né? Se é que a gente poderia assim chamar, foi improvisado um centro cirúrgico, né? A faculdade contratou uma enfermeira que nem enfermeira tinha dentro do hospital, para poder dar acolhida aos alunos, entendeu? Que ali começava a ter seus primeiros passos na atenção, no aprendizado médico, né? Não vou nem dizer na atenção. Uhum. E aí foi evoluindo, ou seja, só para você ter uma ideia da importância desse hospital na nossa formação, porque como ele foi criado em função da psiquiatria, se esperava que ele gerasse também psiquiatras, né? Pelo, Uhum. pelo fértil terreno, né? Infelizmente, apenas a minha turma foi uma turma que mais despertou esse interesse. Nós tínhamos, num primeiro momento, 12 colegas, sob a influência do Dr. Silvio Oliveira, já falecido, que era nosso professor de psiquiatria, e o Dr. Sebastião Vidigal, que acompanhava o professor Metelo. Nós criamos 2 centros de estudos, ou seja, além das nossas atividades escolares, nós tínhamos esse centro de estudos na Clínica Santa Isabel e na Clínica Mantiqueira, ou seja, a gente viajava à noite para ir lá e ter as aulas e aquele desejo da psiquiatria. E essa psiquiatria foi nos contaminando, ao ponto que, quando chegamos no 4º ano de medicina, a FEMIG resolve contratar acadêmicos de medicina para dar plantão. Ou seja, não tinha médico de plantão, mas nós, como quartanistas, já com a pequena noção da assistência, já passamos a ficar 24 horas dentro do hospital. Então, algum critério, alguma coisa já se começava, e eu entendo que muito a presença do acadêmico, em qualquer circunstância dentro de uma instituição, ela é salutar, que ela inquieta, ela provoca, ela mexe com as estruturas, né? E foi isso que Uhum. aconteceu aqui, foi isso que acontece em todos os hospitais onde tem residência médica, onde tem a presença dos acadêmicos, né? Então, esse papel durou um bom tempo, o nosso papel como acadêmico. Quando a gente vai para Belo Horizonte para fazer a residência no Raul Soares, desse grupo, 3 conseguem entrar na residência do Raul Soares e nos formamos lá, né, na residência. Mas não fazia nenhuma parte de nosso projeto voltar a Barbacena, né? Estava naquela onda da psicanálise, daquela coisa toda, mas só que o doutor Paiva, né, sabiamente, nós somos contratados para dar plantão lá em Belo Horizonte, no Galba Veloso, ele nos seduz, entendeu? Desafiando a gente a vir a Barbacena. É como se diz assim: vocês denunciaram, por que não vão lá consertar? Não era meu projeto, eu estava para casar no final do ano, como casei, e era voltar para Belo Horizonte, era continuar a minha formação, tudo, mas aceitei o desafio, né? Então, esse projeto de Belo Horizonte e Lafayette inverteu, ficou Lafayette e Barbacena. E começamos depois que aceitamos esse desafio de vir para Barbacena, e isso tudo acontece depois do 3º Congresso Mineiro de Psiquiatria, que você coloca muito bem, que foi o grande divisor de águas, né? Ou seja, foi um congresso que teve a presença de Basália, que serviu como uma bandeira. Ocorre nesse momento também o fim do AI-5, a volta dos exilados, entendeu? Então, todo mundo com vontade de falar, né? Então, esse congresso teve a presença de praticamente vários representantes de todos os lugares do Brasil. Aconteceu em Belo Horizonte, na Associação Médica, e nós ficamos surpresos com a quantidade de gente. E daí veio a ideia, a FEMIG sentiu-se na obrigação de tomar atitudes perante a Barbacena. Aí entra novamente a figura do Dr. Paiva, José Ribeiro Paiva Filho, então superintendente hospitalar, que começa a montar as equipes e nós nos reuníamos toda semana na Secretaria de Saúde para discutir o projeto Barbacena. O que fazer? Quais são os caminhos que nós teríamos aqui? Olha, você pode, talvez, as pessoas não acreditarem, mas eu costumo dizer que o 3º Congresso Mineiro de Psiquiatria ele começa em Barbacena, quando nós, acadêmicos, realizávamos aqui as semanas de temas psiquiátricos, onde trazíamos conferencistas, esses 2 centros de estudos, né? Trazíamos conferencistas de vários estados do país para estar aqui conosco. E eu dei uma sorte de conseguir o patrocínio de um laboratório, ou seja, foi sorte mesmo, e ele bancava tudo para nós.
E quando eu fui para Belo Horizonte fazer a residência, esse laboratório continuou patrocinando os eventos que eu programava para Belo Horizonte. Até que fizemos um seminário ainda no primeiro ano de residência, e dali surgiu uma provocação também, porque foi do Dr. César Campos e do Dr. Jarbas Portela, que disse o seguinte: o que, que nós estamos fazendo aqui, né, discutindo nesse. Que era um congresso, era um seminário que tinha de tudo, entendeu? Ele ia da farmacologia, ia para a psiquiatria, psicanálise, entendeu? Eles me perguntaram. Nós queríamos acontecer as coisas, estávamos inquietos, né? Uhum. E saiu a proposta por que nós não organizávamos o terceiro congresso, sendo que o último tinha sido em 92, na cidade de Caxambu. Aí nós olhamos um para o outro, eu lembro que eram dois colegas, Lécio e o Ellerson, né, da residência, e olhamos e por que não? Né? E partimos para a organização do evento. Aí, nesse congresso, nesse intervalo, vem ao Brasil dois psiquiatras, um argentino e um italiano, o Gregório Barenbrich, entendeu? Com a psiquiatria sul-americana, e o Basaglia, logo em seguida o Basaglia. Né? Aí todo mundo interessou pela psiquiatria social do Basaglia. E, nesse momento, a gente faz, lá no Raul Soares, um convite ao Basaglia. O congresso já estava bem adiantado, bem organizado, para ele voltar em novembro. Isso se trata de julho. E ele aceita o convite de voltar em novembro e vira a nossa bandeira. Né? E traz ainda Roberto Castel. Agora, não podemos deixar de destacar o grande papel nesse terceiro congresso da imprensa. E aí eu quero destacar dois profissionais exemplares, que foram Irã Firmino, também grande companheiro, grande batalhador, durante mais ou menos 3 meses ou 4 meses, todos os dias o Estado de Minas tinha matérias sobre o movimento psiquiátrico. E o doutor Eduardo Levindo Coelho, que foi o grande secretário de saúde, aqui ele era de Ubá, né? Da família de Ubá, ele autoriza que a imprensa entre nos hospitais públicos, os privados não se conseguiu, e faz as denúncias que todo mundo conhece, que saiu nas mídias. Né? E o outro é o cineasta Elvésio Raton, que produziu o filme Em Nome da Razão, cujos atores são os próprios pacientes, trazendo aquelas mensagens de que era necessário transformar, porque o hospital não cabia mais denúncia, cabia, sim, mudanças, transformação. Então, esse terceiro congresso ele foi um divisor de águas, entendeu? Para que o processo de Barbacena acontecesse, e ele, por incrível que pareça, tem essa história. Ele começa nas semanas de temas psiquiátricos de Barbacena, Doutor Jairo, o organizada senhor. dentro da Faculdade de Medicina. Uhum. O senhor foi o primeiro diretor eleito do CHPB, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como foi esse novo momento na instituição e queria antes cumprimentar o Edson Brandão, que está conosco aqui também participando dessa gravação. Edson, que é acadêmico da Academia Barbacenense de Letras, é um pesquisador histórico. Seja sempre bem-vindo, Edson, aqui conosco também para essas conversas sobre a história e sobre o que acontece na cidade de Barbacena, né? Obrigado. Olha, Doutor Jairo, por favor. realmente, Ricardo, eu fui o primeiro e único diretor eleito dentro da instituição. Aliás, fui eleito e reeleito, entendeu? Por quê? Eram os funcionários que nos elegeram, né? Ou seja, era o olho no olho. Era nós fazemos a nossa projeto assistencial. Na primeira eleição era eu e o doutor Leonardo Tolendal, né? Que era meu vice, meu diretor clínico, né? E nós apresentamos para os funcionários. Então, o que a gente queria? A gente estava vindo de residência, de formação, de compreensão, entendeu? Da necessidade de mudança, né? E os funcionários acreditaram, então nos votaram em nós, e daí a 4 anos, quando assume o doutor Francisco Assis Machado, né? A primeira ideia de eleição foi do César Campos, e depois, quando assume o Francisco Assis Machado, ele repete o modelo, que deu muito certo em Barbacena, porque nós administrávamos com os funcionários, olho no olho, reuníamos, decidíamos e seguíamos, né? E sempre apontando de que nós estávamos caminhando para a inserção da psiquiatria com a clínica médica, porque nossa maior dificuldade era a atenção clínica
aos nossos pacientes. Mas isso é um outro capítulo que eu vou contar mais à frente para você, quando surge a ideia do hospital regional. Pois é, eu queria que o senhor falasse desse legado, né, desse processo na história da psiquiatria brasileira e na assistência à saúde de Barbacena por meio do Hospital Regional. Olha, nós tínhamos muita dificuldade, por várias razões, na assistência clínica aos nossos pacientes. E muitas vezes esse paciente internava aqui não por doença mental, internava por doença clínica. Por isso, o grande número de óbitos que ali se registrava, além das condições habitacionais. Bom, o que acontecia? Como nós não tínhamos muitos profissionais, esses pacientes eram encaminhados para os hospitais da cidade. E, às vezes, não, no encaminhar, os hospitais exigiam que se mandasse 3 a 4 funcionários para tomar conta. Nós já tínhamos uma carência de funcionário. Ainda mandando gente para tomar conta, você imagina. Além de entender de que o paciente não era bicho para tomar conta, era um doente, né? Não necessitava desse aparato. Aí são os estigmas que se vêm ao longo da história, né? Que passa até por nós dentro dos bancos da Faculdade de Medicina. Se você vai fazer psiquiatria, você já era de uma certa peste, entendeu? É louco, é não sei o que lá, mas a gente sabia o que queria e enfrentava. Então, bom, então nós começamos a perceber que tinha que criar um movimento para poder ter uma atenção clínica maior. Aí entra o ano de 92, com o doutor Francisco de Assis Machado, que absorveu a ideia, entendeu que eu dizia que o Estado tinha um legado muito grande, uma dívida muito grande com Barbacena. E eu desenhava essa dívida como ocupação daqueles espaços, porque já estava decidido que a psiquiatria iria modificar, porque você começa a ter mais profissionais, né, em todas as áreas. Nós somos os primeiros a criar as 2 primeiras equipes multidisciplinar, né, do sistema público estadual, e começa a ter um avanço a farmacologia. No início, na década de 50 até a década de 70, se lidava com pouquíssimos fármacos. Depois começa a vir grandes fármacos e o Estado passa a distribuir esses fármacos, né? Ou seja, para os ambulatórios. Aí nós começamos a criar ambulatório, começamos a criar plantão médico, entendeu? Demos ao luxo de criar um plantão psiquiátrico e um plantão clínico, nesse ano de 92. Uhum. Foi quando o doutor Francisco Assis Machado entende a nossa ansiedade e nos autoriza a construir 2 enfermarias de padrão Hospital Geral, que está lá até hoje no regional, que nós chamávamos de UMI, e nos autoriza também a contratar e a ter um concurso público do Estado, a inserir profissionais que nós precisávamos e que futuramente iria trabalhar num projeto de um hospital regional, né? Então, Uhum. esse contexto foi importante. E quando eu percebo, nesse período, que as coisas estavam caminhando, que tinha terreno fértil, né? E acontece uma coisa fantástica. Antes eu já tinha reunido com os prefeitos da região, o Vicente Araújo foi o meu grande parceiro, foi o grande presidente da AMA, que liderou os prefeitos da região, depois reúno com outras lideranças para mostrar o projeto que a gente queria, né? Que ocorre? Nós não recebíamos nenhum dividendo do trabalho com nossos pacientes. O Estado é que bancava, o SUS não colaborava com nada. Até que vem logo depois da Constituição, né, vem um processo, em 92, por aí, 93, de credenciar os hospitais da FEMIG, principalmente os de psiquiatria e rancenias, recebesse do SUS, como as clínicas privadas recebiam, nós iríamos passar a receber. Quando, Uhum. por acaso, eu vejo aqueles extratos nossos, comparando com das outras unidades, eu levo um susto. Poxa, o meu faturamento é enorme. Nós tínhamos ali mais de 1.100, 1.200 pacientes. Era um faturamento alto, considerando a nossa despesa. Se você comparar com o João 23, você vai ver a distância. Ele tinha um faturamento grande, mas tinha uma despesa 6 vezes maior. O nosso era isso. Aí eu aponto isso para o superintendente e coloco, olha, está na hora de nós pensarmos nessa dívida do Estado. E o que nós queremos nesse primeiro momento é o hospital regional.
Aí começamos a trabalhar, veio o novo superintendente, Guilherme Rício, abraçou a causa também, entendeu? E até em 99 a gente deixa grande parte do hospital já avançada, aí tem as questões políticas que muda, né? A gente entende isso, apesar de todo o movimento que foi feito para que continuássemos, entendeu? Fazendo o projeto do Hospital Regional, mas ele tem esse viés, chega ali, e realmente quem assume depois batalha por ele também, entendeu? Não só a nível da superintendência, que era o João Magro, meu amigo pessoal, como também aqui em Barbacena, o prefeito, que era o Célio Mazzani, entendeu? Ou seja, a política que estava dominando, que era o período do Itamar Franco, ela consegue avançar. Até que, quando eu volto na prefeitura, olha só o destino como que é, já com o Martim, eu como prefeito, ocorre o credenciamento do hospital, tá? Pela prefeitura. Então, o hospital passa a receber pelos seus pacientes atendidos em clínica médica. Até então, também não conseguia se pagar. Então, são mecanismos burocráticos que se cria, né? Aí que a coisa do hospital passa a ter um salto maior. Mas eu sempre perseguindo aquilo, de que a psiquiatria aproximasse da clínica. Esse faltou, talvez, um passo só. E a gente estava trabalhando com o Hospital Geral no sentido de humanizar o hospital, né? Doutor Jairo, ficaram alguns projetos ou outros projetos que não foram implementados? Ficou. Nós tínhamos um grande projeto que era transformar o pavilhão Antônio Carlos, que é onde tudo começou, né? O Edson conhece muito bem essa história. Levei vários artistas, né? Vários teatrólogos, como Jair Raso, várias pessoas lá para conhecer o projeto. E queríamos transformar ali num espaço cultural, ou seja, num teatro. E eu sempre brincava que, às vezes, a cidade que ficava de costas para o Colônia ia ficar de frente, porque o Belo ia ser construído ali. Até a minha filha chegou a fazer um projeto muito interessante, utilizando aquele campo ali, fazendo uma concha acústica, íamos ter uma entrada ali pela rua Joaquim Dutra, né? E seria fácil de fazer, ou seja, seria um processo gradativo, né? Hoje já estaria aí funcionando há muito tempo, infelizmente, e o momento era propício. Esse que é muito importante. Tem coisas que acontecem, o trem passa, você tem que grudar nele, né? E era aquele momento ali, ou seja, esse projeto era um deles, transformar aquele espaço do Antônio Carlos num grande centro de convenções, num grande teatro. E está lá aquela área nobre, que é talvez a área mais nobre dentro de Barbacena hoje ainda, possível de se fazer alguma coisa, no sentido coletivo, e o outro que nós tínhamos ainda, ali mesmo naquele espaço, nós imaginávamos uma estrada saindo por baixo ali da Tupi, né, da Cimento, Tupi, né, ou Cine agora, né, saindo Sim. ali, que ia sair lá no Caminho Novo, aliviando um pouquinho aquele trânsito do pontilhão. Nós chegamos, eu cheguei até a levar o Martim lá, eu falei, é possível fazer isso aqui, basta querer, ou seja, é só derrubar esse barranco aqui e a coisa andar. Então, isso era ali em cima. E ocupar aqueles espaços com projetos sociais, né? Atenção a idosos, atenção a tudo que pudesse ser feito. E lá embaixo, ali do lado, né, na saída, era o Memorial de Rosas, que é o grande final dessa loucura que tem que ser feita é o Memorial de Rosa, que é um projeto que foi feito, um concurso nacional, e que tem que ser concluído, entendeu? Está lá que é homenagem póstuma àqueles que morreram, né? Que ali foram sepultados, ou que alguns que foram para faculdades, entendeu? Mas que era ali realmente o destino da grande maioria deles, né? Infelizmente, esse projeto nós sempre temos cutucado muita gente, né, no sentido, e quando nós saímos na segunda passagem minha da FEMIG, ele estava bem encaminhado com a Usiminas, entendeu? Porque usar muito ferro, né? Mas aí morreu tudo, aí foi quando eu saí, até meio desgostoso, né? E o outro projeto seria o projeto ambiental, que era à frente ali do Hospital Regional, seria um grande jardim da Cidade das Rosas, né? Ele ia estender até lá embaixo, perto da entrada do antigo Arondeles, né? Seríamos por ali que a gente iria fazer esse jardim. Nós tínhamos até, na época, um projeto junto a Telemig, ou seja, cada fichinha vendida caía um centavinho para esse projeto, com a empresa de Belo Horizonte, estava tudo caminhando, mas a coisa não avançou, né?
Uhum. e alguns outros projetos que a gente teria, como o Memorial da Maria Bonita, né? Ou seja, fazer da loucura um produto de inserção, um produto de inclusão e celebrar as diferenças, né? E também deixamos também um projeto que foi interrompido, que era a questão da dependência química. E isso que está aí preocupando nós, entendeu? Eu consegui verbas quando não tinha dinheiro na FEMIG, era outros tempos, e emendas parlamentares lá em São João de Nepomuceno, consegui 3 emendas para poder fazer esse projeto, mas aí a gente faltou sensibilidade das pessoas, nós saímos e isso não avançou e está lá parado, entendeu? O que me chama mais atenção é que está parado, não ocupou com outras coisas que poderia ser ocupado, né? Mas Perfeito. nós tínhamos muito projeto, muitas coisas por ali, ou seja, sempre pensando no coletivo, tá? Para que as pessoas pudessem usufruir, utilizassem aquilo ali. Mas é um trabalho intenso, né? Edson, quer fazer algum comentário? Fica à vontade, por favor. Obrigado. Eu só gostaria de complementar aqui. O Dr. Jair, na verdade, conta um pedaço grande da história contemporânea, e não só da psiquiatria, mas do processo de transformação do Hospital Colônia, né, que depois vira o Centro Hospitalar Psiquiátrico, e hoje a prevalência do Hospital Regional, porque aquele grande edifício, né, aquele conjunto edificado ali, na verdade, agora é a base de um centro de atenção à saúde, talvez o maior da região. Bom, esse processo até chegar nisso implicava no desmonte de uma estrutura que não funcionava mais, nem do ponto de vista clínico, psiquiátrico, nem humanitário, que era o modelo asilar, né, do grande hospício. Mas é importante dizer que isso teve um momento de ruptura emblemático, e aí eu posso me situar nessa história, que é o advento do Museu da Loucura, né? Que é feito propositalmente durante o processo. Ele não precisou que o processo se concluísse para que o museu viesse como um marco de estudo, não. Era necessário que, durante o processo da transformação, o museu já estivesse ali, como está até hoje. Alguns momentos até teve riscos de não estar mais lá, mas uma série de ações e a própria imposição que o museu se colocou como um componente importante dessa história, né? Garantiu que a sua permanência. Mas voltando, o museu é o rito de passagem, vamos dizer assim, material, para mostrar que era preciso compreender aquele passado, não para jogar pedras nele ou para achar os culpados, porque a história é muito mais complexa do que vilões e heróis, ele tem algo muito mais. Essa história é muito mais complexa que isso, mas o museu tinha esse componente de sensibilização, como até hoje faz. Né? É o espaço de memória mais visitado de Barbacena, porque foi o primeiro. Nós, na época que estávamos lá na Fundac, tinha o Valdir Damasceno, a Gogóia, e vários outros companheiros, né? A Maria da Glória, Ricardo de Castro Pereira, naquela fase da Fundac, né? Da Fundação Municipal de Cultura, que permitiu que isso tudo acontecesse. Nós tínhamos ali a ideia de que o Museu Municipal de Barbacena seria a primeira base para que, a partir dele, os outros fossem se formando. E, curiosamente, foi no aniversário de Barbacena, de 2000, ou melhor, de 1996, que o primeiro museu, do ponto de vista técnico, da forma como o museu tem que ser, foi implementado em Barbacena. E, ao mesmo tempo que era um marco para a memória da cidade, era um marco também para as transformações do Hospital Colônia, que deixava aquele estigma para ser um lugar de, como disse o Dr. Jair, de reflexão para o futuro e principalmente de celebração das diferenças. E aí vem o Festival da Loucura, vem o bloco Tirando a Máscara, né, que o Dr. Jairo vivenciou os primeiros movimentos dele, porque ele era produto dessa transformação e da interação dos funcionários, corpo clínico e pacientes com a comunidade,
tudo isso aí é muito emblemático, mas eu volto a afirmar que o Museu da Loucura foi o embrião dessa nova fase em que não só entendíamos o passado, mas como também usávamos ele como referencial para o futuro que ainda está sendo construído. O que é importante dizer sobre relação ao Museu da Loucura é que ele é inaugurado em 96, mas durante o terceiro congresso, em 1977, não, 79, né? Ele nasce ali, porque eu fui intimado a fazer uma coleta de depoimentos, de material sobre a história da psiquiatria mineira. Então, esse material estava todo lá na Associação Médica, em Belo Horizonte, e quando eu fui designado, vim para cá, eu trouxe esse material todo comigo, com o apoio, inclusive, do Dr. Ronaldo Simões Coelho, no sentido de criar um espaço para contar a história. Porque quando você ia atrás da história do hospital, a gente não tinha. Eram 2 trabalhos, né? Um, inclusive, do Ronaldo, que a gente, e outro do filho do Dr. Toledal, que a gente sabia um pouquinho da história, né? Da criação do Hospital Colônia. Então, os funcionários não sabiam. Então, e a maioria das pessoas não sabia. Fazia até correlação de que a loucura veio para aqui por causa do clima. Não tinha nada a ver, né? Porque a tuberculose, sim, o clima de Belo Horizonte tinha essa influência, mas a loucura não teve nada a ver. Então, nós tínhamos a ideia de contar essa história. Então, o primeiro momento, o museu, nós pensamos ele no Antônio Carlos. O Edson lembra muito bem disso. Aí, quando ele surgiu com a Gogóia, lá no hospital, com o Valdir Damasceno e tal, opa, é a fome com a vontade de comer. Nós já estamos com tudo aqui, material, e vocês com a arte, entendeu? Para juntar isso tudo e ver como que nós vamos fazer. Agora, o mais importante, quando eu falo aproximar a psiquiatria da clínica, você vê que o museu ele fica dentro do hospital regional. Ele fica dentro da clínica. Isso nós não deixamos nenhum momento, nenhuma pessoa que passou lá com essa cabeça de querer tirar, e a gente brigou na mídia, brigou junto à superintendência, para que esse museu fosse mantido ali. Porque, no nosso entender, a psiquiatria, a doença mental, é uma doença como qualquer outra. E com os recursos que nós temos hoje, realmente não há necessidade de internar, ou seja, só se interna pouco, como interna a clínica médica. Antigamente, uma internação de pediatria demorava quase 15 dias. Hoje, a interna num dia, às vezes, 2 dias depois já vai embora. Então, mudou, a dinâmica mudou por causa do avanço da tecnologia e das condições terapêuticas, né, dos profissionais que estão aí. Então, esse museu, a história, né, ela é muito importante de ser contada, ou seja, não é só para não repetir os erros ou aprender com os êxitos. Não, ela tem que ser contada. Ela não pode ficar debaixo do tapete. Nós tivemos dificuldade no primeiro momento com relação à história, contar essa história, né? Porque isso incomodava muito a cidade, né? Mas achamos que aquilo ali era importante no processo da reforma. E os funcionários abraçaram aquilo ali, entendeu? Dedicaram intensamente, até mesmo quando eu citei a P4, que todo mundo julgou que era impossível nós atingirmos as exigências do Ministério, quando veio a fiscalização, conferir tudo, viu que estava tudo certo. A única coisa que eles não concordavam era uma cela que eu tinha deixado no Antônio Carlos, para possível museu, né, lá no Antônio Carlos. Né? Mas aí, na reunião na minha sala, a chefe lá, a Gisele Bahia, eu peço até ao falecido Milton Raposo, faleceu recentemente, que fosse lá no pavilhão e tirasse a cela e levasse para mim. Em meia hora ele fez isso, levou, entreguei para ela e nós fomos credenciados. Essa cela está lá no museu. Ela está pendurada A lá no grade, museu. né? Na verdade, a grade. É a porta da cela, né? É a porta da cela, né? Então é a última lembrança de cela que nós tínhamos da FEMIG, seria aquele momento. Então, ou seja, foi uma construção, entendeu? Longa, 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 e aproveitando momentos, entendeu? Até que, com a participação, principalmente do Edson, da Gogóia, dessa visibilidade de fazer da loucura esse produto chamado museu, né? E é o museu mais visitado da cidade. A loucura é instigante. Quantas pessoas passaram por ali?
quantos depoimentos estão naqueles livros lá de pessoas importantíssimas, entendeu? No cenário cultural brasileiro, né? Inclusive, amigos meus da nossa Sociedade Brasileira de História da Medicina estiveram encantados ali, tanto que já em primeira mão anunciando a ideia de nós fazermos, no ano que vem, o 26º Congresso Brasileiro de História da Medicina em Barbacena. Perfeito. Doutor, muito obrigado por essa conversa aqui, que a gente soube um pouco mais dessa história. Edson, também muito obrigado, viu? Canal Ball aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.